Ei, bênção de Jesus, seja muito bem-vindo ao Morning JC. Meu nome é Elis Ferreira e hoje eu quero te ajudar a crescer espiritualmente. Eu não sei se já aconteceu com você, mas você já se pegou pensando: será que eu realmente estou vivendo a vontade de Deus? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou vivendo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Se você é também dessa turminha da qual eu me incluo, que fica se indagando se você está seguindo o caminho certo, se está vivendo a vontade de Deus, esse vídeo é para você. Afinal, quanto mais nós crescemos espiritualmente, mais sensibilidade nós temos para viver uma vida liderada pelo Espírito Santo. Então, sim, é possível viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus através da liderança do Espírito Santo. E para isso, a gente precisa crescer espiritualmente. Se você já se interessou por esse tema, eu já te convido a se inscrever no canal, a deixar o seu like, assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante e envia para mais pessoas, e ativa o sininho para você ficar sempre atento às novidades. Nesse vídeo eu quero compartilhar com você 3 práticas que eu adotei, uma experiência pessoal no meu relacionamento com Deus, da minha caminhada cristã, que me ajudaram a crescer espiritualmente e a transformar a minha vida. Sim, a minha vida não foi mais a mesma depois que eu adotei essas 3 práticas para cultivar uma vida com sensibilidade ao Espírito Santo, para eu sempre ter essa sensibilidade à voz do Espírito Santo, para eu sempre corrigir a rota quando eu perceber que eu estou fugindo da vontade de Deus. E eu já vou avisando, gente, é número 3, forte e sobrenatural. Primeira prática para você crescer espiritualmente e viver uma vida liderada pelo Espírito Santo de maneira profunda. Você se torna parecido e íntimo com quem você passa tempo de qualidade. Pega a visão. Quanto tempo você tem dedicado para passar com Jesus e cultivar um relacionamento com o Espírito Santo? Porque várias vezes a gente se indaga se a gente está vivendo a perfeita vontade de Deus, se a gente está seguindo o caminho certo. Será que é isso que Jesus espera de mim? Jesus, será que é essa a decisão que eu deveria tomar? Mas a gente só pergunta para Ele quando a decisão ela vem, quando a situação vem, quando causa aquela insegurança e a gente começa a se indagar se a gente está no caminho certo. Mas, na verdade, isso só ocorre porque muitas vezes a gente negligencia o relacionamento com o Espírito Santo, que vai construindo esse crescimento e essa sensibilidade espiritual para você já saber o caminho ou qual é a decisão certa a se tomar. Então, muitas vezes o problemão ou a dúvida surge porque você está buscando Jesus para salvar lá o SOS, o incêndio, quando na verdade ele quer estabelecer com você um relacionamento de qualidade, onde você está sensível à voz dele em cada etapa do seu caminho, em cada projeto, em cada plano, em cada ação. Então, sim, você se torna íntimo daquelas pessoas que você mais passa tempo de qualidade. E claro, com Jesus não é diferente. Quanto tempo você tem dedicado na sua agenda para passar tempo de qualidade com Jesus? E o que é tempo de qualidade, Elis? É buscando a presença dele, é servindo, é buscando comunhão, é indo à igreja, é tendo seus momentos de devocional, seus momentos de estudo da palavra, seus momentos de oração, momentos preciosos do secreto com Deus. Quanto tempo você tem dedicado? Eu confesso que desde... Nem sei, porque faz tanto tempo que eu nem lembro. Mas eu coloquei na minha agenda que de segunda a sexta, porque final de semana, eu vou ser sincera, final de semana às vezes muda um pouquinho, mas de segunda a sexta, sempre às 6 horas, eu tenho meu momento de secreto com Deus. Um momento ali, 1 hora, 2 horas, que eu dedico para buscar a presença de Deus em oração, em leitura da palavra, em adoração, em um momento em que é só eu e Deus, para passar tempo de qualidade com Deus. Sim, isso com certeza foi uma chave espiritual que na minha vida me trouxe muito crescimento. Eu espero que tenha aí ativado uma chavinha, um insight para que você tenha essa mesma convicção e saia daqui sabendo que você precisa passar tempo com Jesus para ser sensível, para estar atento à voz quando Ele te disser algo. Amém? Para não ficar só nas minhas palavras, eu quero compartilhar um versículo que o salmista Davi, o rei Davi, entendeu muito bem o valor da presença, de você meditar na lei do Senhor para saber o caminho ao qual deve seguir. Olha o que está escrito lá no Salmo 27, no versículo 4. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Olha o nível de intimidade. Para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo e meditar na tua verdade. Gente, isso daí é a chave espiritual para você crescer espiritualmente. Passar tempo com Jesus, cultivar um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo. Amém?
leve isso pra vida. A segunda prática que eu gostaria de compartilhar com vocês é o seguinte: aprenda a ouvir a voz de Deus. Ai, Elis, mas como que eu vou aprender a ouvir a voz de Deus? Bom, tem duas coisas que eu preciso te compartilhar sobre isso. O primeiro delas é a voz de Deus, é a palavra. Se você não estuda a palavra, se você não procura meditar na palavra e fica dependente sempre de algo mastigado, de alguma coisa vindo de outra, sem você ali ter o seu momento com Deus, com a palavra, para você absorver aquilo de uma maneira ainda mais profunda, como eu ouvi ontem, né, uma conexão direta com Deus, você acaba ficando dependente demais de outras coisas e acaba não tendo uma mentalidade sensível a ouvir e a refletir sobre o que Deus diz sobre determinado assunto. Para conhecer em meus passos o que faria Jesus, você precisa conhecer Jesus. Então é fundamental você entender que aprender a ouvir a voz de Deus primeiro é entender o que Deus diz em sua palavra. E o segundo, nós temos, claro, o revelado de Deus, que são aquelas confirmações, aquelas palavras proféticas, palavras de conhecimento, que são aquelas vezes que você está no culto, alguém libera uma palavra profética sobre você, ou alguém ora sobre você e viu alguma visão acerca da sua vida, do seu futuro. E aí você precisa ter discernimento espiritual, por isso que é importante você ter uma base bíblica, porque nenhuma palavra profética vai contrariar a Bíblia. Então, se você já tem esse estudo da Bíblia, da palavra, você acaba ficando mais maduro para discernir palavras proféticas. E outra coisa, sempre que vem uma palavra profética, peça confirmação de Deus. E você vai saber quando Deus confirmar. No meu caso, Deus confirma às vezes 1, 2, 3 vezes, ou às vezes vem uma paz, ou às vezes Deus já linka com alguma coisa que Ele já está ministrando no meu coração, em meus devocionais, as minhas orações, e aí vem aquela palavra e pum, certeira, e eu entendo, opa, realmente é Deus falando comigo. Então, ouvir a voz de Deus, primeiro, é conhecê-lo através da palavra, e segundo, trazer essa palavra para você discernir quando Deus está falando com você de uma maneira sobrenatural, através de uma palavra profética, através de uma ministração, através de coisas e os sinais, né? Os sinais seguirão os que crerem. Então, às vezes, Deus está ministrando com uma situação que você viveu, às vezes uma borboletinha passa ali, e aí você começa a ter aquele mover e aquela sensibilidade de saber que é Deus falando com você. Então, espero que essa dica aí tenha te ajudado. E como eu estou focando aqui, que é fundamental você ter a sua vida fundamentada na palavra, que ela seja o seu filtro para tudo que você ver, ouvir e até para as suas decisões, eu trouxe um versículo para você meditar lá no Salmo 119, versículo 11, que está escrito assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Sabe, esconder a palavra de Deus, internalizar, absorver, tomar posse da palavra de Deus, para você não errar o alvo, para você não desviar o foco, para você não pecar contra Deus. É uma decisão, é um compromisso que você tem que ter na sua vida cristã. Então eu espero que esse seu compromisso com a palavra seja mesmo o seu filtro, para você estar sempre sensível à voz de Deus. Amém? E a terceira prática que me ajudou muito a crescer espiritualmente, e eu disse lá no começo do vídeo que a terceira era sobrenatural, é a prática do jejum com oração e um tempo dedicado a Deus. Por que eu falo isso? Já virou até clichê no meio cristão, né? Porque jejum sem oração, sem busca, sem dedicação espiritual é dieta. Então você precisa tirar um tempo de jejum para buscar a Deus. Mas Elisa, o que o jejum significa? Bom, a primeira coisa que eu tenho para te dizer é que o jejum não muda Deus, o jejum muda você. Então você abster dos prazeres da carne, de se alimentar o corpo físico, para você buscar um alimento espiritual, você com certeza está criando no mundo espiritual uma sensibilidade para mudar a tua mentalidade na hora de ouvir e entender a palavra, a voz de Deus. Então sim, o jejum, ele é uma prática muito espiritual de pessoas que buscam abrir mão dos prazeres da carne, deixa mesmo ali a carne de lado, amolece mesmo, para você buscar trazer essa transformação, essa mudança em você, para estar mais sensível à voz de Deus. E eu falo isso, que eu tive experiências sobrenaturais com Deus através do jejum, que eu vivi uma mudança muito profunda no meu interior, na minha vida, na minha alma, para que eu pudesse estar mais sensível a Deus. E muitos processos começam ali no seu momento em que você abre mão de se alimentar
de coisas, das distrações, de alimentar a carne, de abrir mão da dieta do almoço, fica ali só na água e você busca Deus neste momento, começa a se alimentar espiritualmente. E isso é uma chave espiritual poderosa para transformar a sua vida e para trazer sensibilidade espiritual para você. Quero te dizer também que o jejum é como se você estivesse passando um tempo de desintoxicar o seu corpo para desfrutar de prazeres espirituais. Bom, tem uma pregação que eu gosto muito do pastor Luciano Subirá, em que ele fala sobre o poder do jejum. Vou até colocar aqui na legenda para você dar uma conferida também, se isso te chamou a atenção. E um dos testemunhos que ele fala é que quando ele fez um jejum muito prolongado, ele começou a sentir o doce do limão. E eu falei assim, gente, olha que profundo isso, né? A moral da história é que o jejum apura o seu paladar de tal maneira que você consegue sentir o açúcar, a sacarose do limão. Imagina o que o jejum não faz com a sua alma. Esse refinamento, essa sensibilidade quando você filtra, quando você se abstém de coisas em busca de um propósito maior. Então eu espero que o jejum também seja algo a ser adicionado na sua vida, na sua rotina, na sua caminhada cristã, para que você possa desfrutar de uma sensibilidade espiritual muito mais profunda do que sem o jejum você poderia alcançar. Então, sim, comece com o jejum, adicione essa pitada e, claro, não seja radical, comece aos poucos, peça instrução, procure até seu médico, se for o caso, para você começar a ter essa busca espiritual e eu tenho certeza que você vai ter experiências sobrenaturais de transformação e de crescimento espiritual. E depois dessas 3 práticas, eu queria te perguntar, esse vídeo te ajudou? Esse vídeo foi bênção na sua vida? Comenta aqui comigo para eu saber, comenta aqui o que você achou, qual foi a chavinha que virou aí na sua mente para eu saber, outras pessoas lerem e se inspirarem também. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva, faça parte do Morning JC, receba as novidades, toda semana a gente prepara vídeos. Se você não me segue nas redes sociais, tá aqui ó, o meu Instagram, me segue lá, tô sempre postando coisas devocionais e claro, a nossa vida com Deus. Deus abençoe vocês, até uma próxima, tchau, tchau!